Agora eu vou dizer o tamanho do meu papel. Se eu digitar, e estou digitando, 420 por 297, é o formato A3 na posição paisagem, concorda? Então eu dei um Enter, agora eu limitei o papel. O AutoCAD vai interpretar como limite total uma folha de A4 de A3 deitada. Como o Marcelo colocou, o botão F7 do seu teclado ativa ou desativa o grid, o agrade. Tá? Ela está ali, ela não interfere no seu desenho, ela só te ajuda colocando que cada quadradinho lá tem 10 milímetros, 1 centímetro, tá bom? Deixa eu andar um pouquinho mais rápido, que eu acho que isso a gente pode ver cada um no seu computador mais tarde. Vamos, enfim, para a linha. Eu posso direto clicar no ícone ou digitar o comando linha. Vou clicar no item linha e ele pede. E você sai clicando. Por enquanto que eu estou apresentando, não é nenhuma exigência geometrográfica. E ela vai continuando presa ao se ou botar o botão de direita do mouse de Enter. Então, se eu clicar Enter ou apertar ESC, ele vai soltar essa linha. Vou repetir para comparar uma coisa com a outra. Eu cliquei agora na opção polilinha. Vou repetir. Vou voltar com a seta, vou no botão de polilinha, cliquei e vou, igual eu fiz da linha, eu vou fazendo um desenho maluco aqui, tá bom? Dei Enter e saí. Eu quero mostrar a diferença de uma coisa para outra. Como professor de desenho, eu diria que linha eu vou deixar na minha mente como se fosse linha de construção. E polilinha, ela poder ser editada, mudando a espessura, por exemplo. Então, vamos lá. Se vocês notam aí na tela, quando eu clico sobre a linha, em algum lugar da linha, ela selecionou em azul. Se eu quiser tirar esse pedaço, eu venho ali e tiro com a borracha. Agora, na linha, quando eu clico em qualquer lugar dela, a gente vê que ela é uma linha poligonal. É uma linha única, tá bom? Com nós. E no CorelDRAW também usa a expressão nós. No AutoCAD não chega a se chamar nós, não, mas ela tem vértices próprios. Mas ela é uma entidade única inteira. Então, se eu clicar em algum lugar da polilinha, selecionar e apertar o botão de apagar, vai apagar a polilinha toda, diferente da linha. Eduardo, Fala. no caso, eu estou vendo aqui o grid, eu apertei o F7, que eu estou aqui já com o arquivo para desenhar, aí não funcionou. Aí não sei se tem a ver com, estou usando o Google, não sei se muda, né, por conta do computador. Aí tem algum comando que você vai para o grid, no menu, sei lá, o... Comando para qual questão, Marcelo? Grid. É porque eu apertei o F7 no meu, aí ele não foi para o grid. Tá. A configuração Eu apertei o F7 aqui. Aí eu não sei se o notebook, o computador, dependendo da marca, eu não sei. Você apertou o F7, não foi? Aí apareceu a opção grid aí. Será que não tem nenhum menu, algum comando, além do F7, algum que você mude assim, para grid ou não grid? Até pode ter. Eu nunca me interessei, vou confessar, Marcelo, porque Tá, tudo bem, tudo bem. Ela ela não interfere no meu desenho, ela só me dá uma ajuda básica. Se ela me atrapalha, eu aperto F7 e eu limpo a tela. Tá? Mas aí eu posso pesquisar para você. E talvez esse grid também possa ser configurado, né? O tamanho dele, né? Talvez, Sim, né? eu acredito que sim. Eu quero dar continuidade. Tá bom? Gente, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar as linhas que eu fiz e vou colocar agora aqui para conversar com essas linhas. Eu acho que pode ser uma boa ideia. Eu cliquei aqui em círculo e vou direto na tela, clico em qualquer lugar e arrasto o mouse. À medida que eu arrasto o mouse, eu estou arrastando o raio dele. Quando eu clico, pronto, o círculo está ali desenhado.
Queria chamar a atenção para a conjugação, e eu gostaria que vocês praticassem em casa, a conjugação de linha com círculo, para a gente poder começar a falar sobre edição das coisas, sabe? Isso é que é o grande barato. Desenhar as coisas é bastante simples. Eu acho legal uma aula de AutoCAD quando chega no momento de você combinar as coisas, você pode fazer muitas outras coisas. Então, vamos supor que eu tenho aqui na folha do meu papel, eu peguei o comando linha, cliquei em algum lugar da minha folha, só que eu quero ir para esse círculo com alguns. Eu quero que o meu segundo ponto vá para o centro desse círculo. Se você deixar o mouse com todo o círculo, a circunferência, ele entende que o próximo ponto é o centro do círculo, tanto que ele está verde, acentuado aí, eu não sei se todo mundo na tela vê isso, tá? Então, reparem que eu vou dar aqui agora, eu acabei de construir uma reta de um ponto exterior até o centro do círculo. Agora eu vou querer construir uma outra parte, primeiro inicial, vá esse ponto de diâmetro vertical em e eu digitar. Eu vou falar para você uma coisa. Se eu digitar quadro por completo, botei só quadri, o AutoCAD começa a perceber que você quer ir nesse ponto vertical aqui, superior ou inferior, esse horizontal esquerdo ou direito. Agora, eu me dirigi aquele de um estudiante vertical, depois que ele não estava ali desenhando aqui, a linha pode se quiser. Vou fazer uma terceira linha desse ponto. Por exemplo, agora, Eduardo, agora eu queria uma tangente a esse círculo. Adivinha? Eu digito no meu teclado TAM, dou Enter, e quando eu me aproximo do círculo, ele bota um ícone pequeníssimo de um círculo com uma retinha tangente. Pronto, agora eu tenho a garantia. Ô, Eduardo, de ter essa reta. repita de novo, por favor, Pois a não, função vou da fazer tangente. maior, tá, Marcelo? Aqui eu tava. Aí você. Vou clicar Vai com na um ponto linha. fora Okay. do círculo aqui, olha. Tá bom? Beleza? Tá. E vou Tá bom, pedir. isso. Você tem que não né? Direito, né? Eu repetir, Marcelo. Não, tá. Pedi a linha Tá. para onde ir. Como é que eu quero andar? Eu quero ir para o centro do círculo, para o quadrante dele, ou não, eu quero sair desse ponto, e essa reta eu quero que seja tangente a esse círculo. Então, com o mouse solto aqui, eu digito TAM de tangente. Vou abrir o círculo. Isso, tá. Tangente, tá. Eu baixo de digitar TAM, ele já escreve ali, tangente. Se quiser escrever tangente, também dá. Aí já vai. Aí quando eu me aproximo da borda do círculo, e se o ícone se apresentar como tangente, aí eu clico. Do contrário, não. Então, quando aparecer o íconezinho de tangente perto dele, eu posso clicar. Agora eu tenho certeza que a reta que eu fiz parte de um ponto e está tangenciando a Quero chamar a atenção para a gente, enquanto desenho, isso é um caminho pronto. Para um caminho para aluno, a gente deve construir um arco capaz de 90, um círculo de diâmetro, que é essa própria reta, e todo aquele caminho geometrográfico. Né? Mas como o uso do AutoCAD é muito para arquitetos que precisam simplesmente do desenho e demonstração de como ele foi feito, mas eu acho que cabe aqui a gente, enquanto professores de desenho, fazer esses comentários. Tá Dudu, bom? só uma constatação para ver se eu estou acompanhando. Fala aí.
você digitou a linha, ali naquela barra que você chamou a atenção, aquela barra começou a... Ela deixa um rastro mesmo. Tem rastro. Então, eu consigo ler os comandos anteriores. Exatamente. Aí, quando você vai botar o tan de tangente, esse tan aparece na tela ou aparece nessa barra? Aparece próximo ao cursor Tá, do mouse. beleza. Desculpa, me perdoe. Vou fazer um desenho por aqui. Agora eu vi. Eu não vi também. Aparece tanto na borda do mouse como nas linhas acima da linha de comando. Tá, você vai lá, digita TAM. Ô Marcelo, Tá, peraí. Pode falar. Marcelo, eu vou ser relativamente grosseiro com você Desculpa. por sermos muito amigos. Não, Se você estiver construindo junto com o que eu falo, eu deveria presumir que a turma toda está nessa situação. Não, estou fazendo Aí eu não contigo estou mesmo. vendo. Desculpa. Que você está vendo a aula e desenhando paralelamente. Estou. Talvez isso comprometa o ritmo da aula. Tá, tudo bem. Só isso. Desculpa. Tá beleza? Não, é só para... É que eu aprendo fazendo mesmo. Eu tenho cara de pau, eu conheço o Marcelo há tanto tempo que eu peço perdão. Eu acabei Muita não, vontade. tudo bem, eu estou atrapalhando sua aula e está querendo... Não chega a se atrapalhar, é porque... Posso dar uma continuada, galera? Pode, Dudu, vai lá. Desligar aqui. Quando eu estou explicando alguma coisa, eu tenho essa mania de limpar tudo, tá? Posso limpar de várias maneiras. Agora vamos falar sobre arco. Você simplesmente clicar no ícone arco e sair clicando na tela, vai acontecer o que o rastro já lhe induziu a ser construído. Mas vocês vão reparar que tanto para círculo como para arco, há uma setinha para abrir uma aba de opções. Eu cliquei agora na abinha de círculo e ele está me oferecendo as seguintes opções. Se você der o centro e informar o raio, se você der o centro e o diâmetro, ou se você quer o círculo construído por 2 pontos, se por 3 pontos, se por tangente a 2 lugares mais o raio, ou tangente a 3 lugares. Então, melhor do que ficar desenhando arco e círculo é propor uma ideia na prática. E o que eu estou desenhando aqui é uma polilinha e quero um triângulo. Ou eu vou direto aqui, entendo que é a extremidade, ou a letra F, fechar, ele vai fechar o polígono, qualquer traçado que eu estiver fazendo, ele vai unir o último vértice ao primeiro que você criou. Tá? Para eu criar um círculo agora, vou lá de trás para frente, tá bom, gente? Só para mostrar como é interessante. Eu espero que todos estejam vendo tan. Sim, tá tudo, dá para ler direito. Dá pra ler. Então, aqui com o mouse aqui, ele vai perguntar tangente aqui, aqui e aqui. Pronto, foi tangenciando aqueles lados. Se eu tivesse pedido uma reta perto da outra, mas óbvio, 2 retas não são suficientes para definir o tamanho desse círculo. Aí eu teria que dizer o tamanho desse raio. Tá? Outra opção do círculo. Por 3 pontos. Agora o desenho vai ficar meio gigante. Tá? Eu quero que o círculo passe por esse vértice, eu quero que ele passe por esse vértice do triângulo e pelo terceiro vértice. Pronto, está aí o círculo enorme que contém os vértices. Vou para limpar a minha tela. Ok? Mesma coisa com arco. Que tem muitas condições do AutoCAD. Vai te oferecer e hoje não vale a pena eu ficar falando de arco a aula inteira, ok? 8 e 2. E
quero que vocês em casa fiquem com esse recurso. Tá? Isso muito. Tá bacana? Reparem que eu estou tentando seguir essa ordem aqui da apresentação no painel de opções. Também sobre ainda, mas quero mostrar aqui a opção de início, de Ashura, e cada um deles ainda tem uma abinha. Na abinha de retângulo, eu posso ter retângulo ou polígono. Eu queria falar sobre polígono, porque retângulo é muito óbvio. Antes de falar sobre polígono, eu, com a malandragem de professor de desenho, vou pedir um círculo, vou construir um círculo qualquer. Pronto. Vou na abinha de retângulo. Quando eu vou apertar F8. F8 no seu teclado para o AutoCAD significa orto. Movimentos exclusivamente ortogonais. Então, vou balançando aqui e vou ligar o orto. Estão vendo como travou agora? Agora ele está pedindo para especificar esse seu polígono escrito, né? Especificar raio do círculo, né? No qual ele estará inscrito. Eu quero que o raio seja o mesmo daquele círculo, né? Vou dar ESC, vou cancelar, porque repetir é bom, tá? Vou voltar com a minha setinha. Criar um círculo. O que Eduardo está querendo fazer? Desenhar um polígono escrito aqui. De malandragem, eu vou fazer uma linha. Vou ligar o orto para repetir isso. Tá? E criei uma reta, não sei se todos estão vendo, que ultrapassa o círculo. Eduardo, não estou gostando dessa reta sobra. Tem como cortar, parar essa sobra? Tem um íconezinho que no antigo AutoCAD Tree de aparar na tesoura, ele já entende que o que você quer aparar é aqui. A não ser que você mude o lado do mouse, ele pode aparar ao contrário. Ah, não, eu quero limpar meu desenho aqui. Pronto. Ele limpou. O que tem nessa tela exatamente, gente? Um círculo e um raio horizontal. Quando volta lá, mexendo, todo desenho que a gente prepara, é bom a gente moldar e preparação boa lá atrás. O polígono, número de lados eu não quero 4, eu quero 6. Dito Enter. O centro desse polígono, eu vou concordar que o centro é do próprio circunscrito. Vou querer inscrito. Como o meu orto já está ligado, ele está só oscilando assim. Agora está pedindo polígono, especificar o raio do círculo no qual ele deverá ser, estar inscrito. Agora vocês estão falando que tem um finalzinho esverdeado no cruzamento dessa coisa do mouse. Então, se eu clicar por aqui, ele está entendendo a extensão do raio do círculo. Então, eu vou concordar com isso. Eduardo, estou incomodado com esse raio aqui, é só tirar. Bom? Eduardo, mil perdões mesmo. É só uma parte do polígono mesmo escrito. Não, mesmo tal.
Se não quiser responder também o problema, Fala aí. é o polígono mesmo, o polígono escrito. Você foi. Vou repetir na tela, tá, Marcelo? Tá, desculpa, tá. Desculpa, Edward, eu também ia pedir para repetir, porque eu estou anotando. Não, toda a intervenção agora. Então, vamos lá. Eu tenho um círculo e coloquei no centro dele uma linha. Vou repetir o processo de construção da linha, tá? Porque ela soma também outro aprendizado, que é de aparar o tamanho da linha. Então, vamos lá, eu pedi linha, o ponto a partir do qual era a linha é o centro dele, e andei com o mouse para qualquer lado. Andei no outro, o outro é F8. Eu posso movimentar assim, para o lado, movimento do lado, que é um lugar da Terra. Pronto. Tem aqui uma reta que passa pelo círculo e ultrapassa ele. Não, eu não quero essa parte passando. Então, a ideia que eu estou tendo comando com outro é a gente aprender a malandragem de conjugar as coisas. Uma delas é esse pedaço de tesourinha, que é esse pedaço não está pegado. Ele não parou. Oi? É. Ele não aparou. Ué. Você clicou sobre. Tem que clicar sobre. Ó, na tesourinha, eu não posso só... Ele vai apagar, mas não efetivamente, tá? Se você andar com o mouse para o lado, ela vai voltar. Você tem que deixar sobre o que você quer. Você tem que selecionar o pedaço da língua se deseja apagar. No caso, aparar. Melhor assim, Marcelo? Não, continua, vai. Eu não quero atrapalhar sua aula. Intervenção é necessária também. Então, voltando ao pedido, atendido, repetir o processo de construção do polígono. Vocês vão notar que antes do polígono existia um retângulo, mas como eu já usei ele por último, ele tomou o lugar do ícone do retângulo. Ícone. Polígono inscrito. É só tirar. Tá? Não, deixa ele para a aula. Tá aí o raio. Então vamos fazer o contrário? Vamos fazê-lo circunscrito? Número dados 6 de novo. Centro do polígono, o mesmo centro. Circunscrito. Reparem que ele, obviamente, graças a Deus, vai ficar tangenciando. Tangenciar a circunferência. Repito.
Hein, gente? Eduardo, Pois não. Marcelo, tem uma. Marcelo, não, Eduardo, tem aqui Cláudia Neves. Marcelo, na barra inferior há um ícone ao lado da palavra modelo, um desenho parecido com o jogo da velha. Lá você seleciona se quer ou não o grid da tela. Esse é o Tem grid, aqui... tá. Agora, quando você falou, já vi o desenho ali, já deduzi. Vou repetir aqui, gente, rapidamente, o polígono circunscrito. Número de lados 6, concordo. Maneira de concordar é dar Enter, o botão direito. O botão direito praticamente substitui o Enter, tá? Ele pede qual é o centro desse polígono que você quer fazer circunscrito. Quis que o centro fosse de novo o mesmo centro do mesmo círculo. E ele trava o mouse pedindo a opção inscrito ou circunscrito. Agora eu quero fazê-lo circunscrito. Reparem de novo que os movimentos são duros, não são movimentos livres. Assim são movimentos livres, porque eu desliguei o orto, que é F8. Vou ligar de novo o orto. Então, se eu pedir esse botão, essa interseção aqui, vejam o que aconteceu. O polígono ficou necessariamente, lógico, senão não seria circunscrito, necessariamente tangenciando a circunferência. Tá beleza até aí? Ok, gente? Ok. Beleza. Nessa ideia, eu não sei se eu chamaria de didática, mas nessa ideia de fazer a varredura da esquerda para a direita, a elipse não vai ter muita graça, porque ele vai pedir eixo maior, eixo menor. Eu vou desenhar uma elipse, eu peço que você se divirta em casa, e eu não acho relevante para o que eu elegi de coisas importantes para a aulinha de hoje. Existe um comando aqui que é a achura, e lá na outra versão vem escrito hatch. Ou se você clicar diretamente, ele vai pedir o ponto interno. Eu não cliquei nada, mas ele já me anuncia que se eu clicar nessa área, ele vai achurar essa área. Agora reparem com atenção que eu vou sair dessa área com o mouse e cair numa outra área, ou seja, limitada por algumas linhas. Eu posso achurar esse trecho, aquele outro trecho, tá? Se eu aceitar, clicar aqui, pronto, cliquei, botão da direita, Enter, pronto, o polígono todo foi achurado. E peço que vocês se divirtam em casa configurando as achuras, porque ela pode ter uma série de opções, de gradiente, tá? Repetir a achura. Desculpa, eu fiz rápido um negócio aqui. Olha, gente, vou clicar com o botão da esquerda. Tão logo eu cliquei com o botão da esquerda, selecionando a achura, eu posso pedi-la sólida, ângulo, algumas formatações, padrão, por camada, nenhum. Tem muita informação que não cabe na aula de hoje. Eu peço que vocês formatem sua própria... Vai mexendo, fica à vontade aqui no AutoCAD para você mexer. Eu estou mexendo na escala da achura, tá? Alguém se lembra da achura que a gente cobra lá no colégio lá para indicar a sessão? Lembro perfeitamente. No colégio, na faculdade também. Você vai na faculdade também, a achura, né? Até 45 graus fazendo. Ave Maria, exatamente. Você vai conseguir fazer o que quiser com a achura, com o aspecto que você quiser, com o espaçamento entre as linhas que você quiser, tudo é configurável, tá certo? Só ter um pouquinho de paciência. Qual é a grande vantagem da achura? Na arquitetura, principalmente, numa planta baixa, as áreas, os cômodos laváveis, banheiro, cozinha e área, eles normalmente têm um quadriculado e quando o arquiteto tem toque, ele anuncia para o construtor que aquele desenho que ele fez de quadriculados está em escala, por exemplo, e que o piso é tal tamanho. Então tem essas vantagens de você colocar uma escala na sua achura, né? Ela é muito importante.
nesses comandos aqui, esse próximo aqui é mover. Muito simples, você clica nele, seleciona o que você quer mover. Terminou de selecionar, clica com o botão da direita do mouse para o AutoCAD entender que você não quer selecionar mais ninguém. Agora ele pede especificar ponto base. Se você clicar na tela em qualquer lugar, pronto, é a partir daqui que o que você selecionou vai ser movido. Eduardo, perdão, por que esse movimento está duro? Porque o orto está ligado. Pronto, movi para qualquer lugar da tela. Quero chamar a atenção agora para vocês, para nós, que somos professores de desenho. Eu vou criar uma reta maluca aqui do lado de fora, com qualquer ângulo. E agora sim eu quero comparar o movimento mover com o movimento de copiar. E perguntar a vocês qual é a diferença. Eu vou mover o polígono de fora, o maior, o hexágono, vou encerrar a sessão e vou querer que ele se mova a partir desse ponto e que ele termine o movimento naquele segundo ponto da reta que eu dei. Pronto. Ele moveu segundo esse segmento de reta. Translação, A pergunta que fica é: que transformação pontual foi efetuada? Acabei de falar translação. Eu não tinha ouvido você, Marcelo, desculpa. Show de bola. Não, eu pensei com a boca e acabei respondendo antes de você perguntar. Tá. Reparem que ele moveu. Desculpa falar uma coisa muito óbvia, o original não estava no lugar. Ah, Eduardo, e se eu quisesse manter o original? Bom, o que você está querendo fazer, então, na verdade, é copiar. Desculpa, fui rápido demais, né? É pegar o ícone de bolinhas, estão vendo? De círculozinhos. Copiar. Clicar nesse ícone. Selecionar o que você quer com o botão da esquerda. Encerrar a seleção, porque você pode copiar outras coisas, com o botão da direita. E ele pede o ponto a partir do qual vai ocorrer a cópia. Então, se eu aceitar esse ponto da reta e dizer que o segundo ponto para a cópia é aquela extremidade, de novo, eu fiz o que eu tinha feito com o move, com o mover. Só que dessa vez mantendo o original, ou seja, copiando. Vocês vão notar que enquanto você não der Enter, ele vai achar que você quer copiar 500 vezes. Está vendo? Clicando com o botão da esquerda, você está executando. Então, se você não der Enter, você nunca vai encerrar o comando, tá? Vou repetir o copy, que ele é muito usado no AutoCAD. Você seleciona o que você quer, encerra a seleção, diz o ponto a partir do qual você quer que aconteça a cópia e clica no outro ponto para encerrar a cópia. Pronto, a cópia já foi feita. Eu dou Enter para sair do comando, beleza? Como são 8h20 e a gente não precisa nem deve esgotar nada hoje, eu queria mostrar uma outra coisa, tá bom, Sandra? E queria saber dos colegas se até aí ficou alguma coisa muito complexa ou eu fui pouco didático em algum ponto. Não, está bem pausado, eu estou conseguindo acompanhar. E acho que ainda dá para continuar alguns minutinhos, sim, para você encerrar algum. O que eu vou mostrar agora. Tá, beleza. O que eu vou mostrar agora é mais compartilhar do que ensinar a fazer, tá beleza? Eu quero provocar uma coisa para que no próximo encontro a gente possa trabalhar em cima daquilo, certo? Porque já são 8h20. Eu posso simplesmente selecionar tudo, apagar tudo. Eu posso sair voltando aqui, tá, gente? Posso fazer o que eu quiser. Ou, radicalmente, fechar o teste de desenho. Eu vou querer fazer isso. Eu vou fechar sem salvar essas alterações, porque eu fiz várias coisas, nós conversamos sobre várias coisas, mas eu estou afim simplesmente de fechar. Não gostei desse desenho, só serviu para eu fazer um monte de bagunça, e eu sugiro que vocês façam toda bagunça em casa, que fiquem criando linhas, criando círculos. Eu quero um círculo a partir dessa interseção. Eu posso fazer
tudo que você quer e mais alguma coisa, tá? Mas eu vou fechar esse desenho para compartilhar uma outra coisa. Ele vai pedir, óbvio, se você deseja salvar o que você fez, até porque esse arquivo já tem um nome. Não quero salvar. Ele volta para aquela tela. Eu quero que eu Eduardo, chamar... esse fundo Oi. azul, onde é que você muda a cor do fundo? Foi para Você isso está que eu usando mudei azul. exatamente. Uhum. Ah, bom. Tá bom. Lembra que lá no início eu falei sobre preparar o papel? Uma coisa é preparar o tamanho dele, outra coisa é preparar a cor de fundo desse seu papel. Eu não quero assustar ninguém, mas aqui nessa barrinha de ferramentas, ó, aquela barra de comandos está aqui, e tem uma chave de boca, e quando deixa o mouse está escrito personalizar. Não quero assustar ninguém, mas depois que você clica nisso, tem uma série de opções. Desculpe a redundância, a última opção se chama opções e tem reticências. Quando a gente clica em opções, reticências, olha o tamanho da tela que aparece de coisas que você pode mexer no AutoCAD. Nem adianta, porque Dudu não vai conseguir falar sobre isso tudo, até porque ele desconhece muita coisa do que está aqui. Mas eu quero chamar a atenção para isso aqui, tá, Sandra? Cores. Quando eu clico em cores, aqui acima à direita, tem aquela borda, e que você escolhe a cor do fundo. Certo? Por que eu chamo a atenção para essa cor que eu escolhi? Aqui no final tem selecionar cor. E tem aquela velha palheta que todos conhecem. Eu escolhi essa cor esverdeada. Estou cancelando tudo, tá, gente? Porque eu poderia colocar isso aqui e ninguém merece, tá? Eu sugiro não colocarem cores quentes. Laranja, vermelho, um amarelo, muito acentuado, porque você só vai se cansar lá na frente. O quadro de giz, e a maioria dos quadros de giz de hoje, de antigamente, tem um tom esverdeado, um tom pastel, não é à toa. O quadro branco com caneta é um dos piores para quem tem deficiência visual. O quadro de giz é o melhor para alunos com baixa visão, porque ele não oferece um contraste brilhoso. O quadro branco já ninguém merece. Então, são coisas que eu ouvi e eu acho importante replicar para os colegas, que são escolhas importantes que a gente faz. Você vai trabalhar desenhando durante muito tempo, tenha conforto com o fundo sobre o qual você desenha. Você prefere o branco, está ótimo, prefere o preto, está ótimo, mas evita ficar brincando muito com essas cores que elas podem te atrapalhar. Estou cancelando porque eu tenho essa escolha. Repetindo, perto da barra de comando tem uma chave de boca que, clicando sobre ela, aparece a opção chamada opções. Dentro dela, você clica em cores e modifica a cor desse seu fundo, entre outras coisas ligadas a cores. Tá beleza, Sandra? Tranquilo, obrigada pelo esclarecimento. Isso daqui que eu criei é só um esboçozinho muito rápido para uma suposta folha de avaliação do Pedro II, etc. e tal. O que eu vou digitar agora aqui é a letra Z e vou dar Enter. Z de zoom. Na barra de comandos tem uma palavra escrita e elas são iniciadas ou elas são destacadas, algumas coisas em azul, e se você digitar TO, ele vai entender que é total. Ou simplesmente você clica aqui sobre o mouse, com o mouse sobre a palavra total, sobre a palavra anterior, que seria o zoom anterior. Eu estou clicando sobre total. Então é o tamanho do meu papel. Quando eu der grid, isso ele está entendendo que eu fiz uma folha enorme. E dentro dessa folha enorme é que eu desenhei 2 retângulos. O meu desenho começou com 2 retângulos. Fala, Marcelo. Então, a Sandra tinha falado onde era o grid, né? Aí eu fui fuçar aqui
tirei cópia e mandei para o grupo, que tem uma parte ali que a gente configura o grid. Lembra da pergunta do início da aula? Lembro. Então, do lado onde a Sandra falou, tem a opção também de você configurar o grid, qual o tamanho, né? Uhum. Só para... Não, eu tenho que falar uma coisa, Marcelo, que bom que você tocou nesse assunto, que muita coisa eu estou tendo que me adaptar com essa versão em português, com essa paginação, eu estou capenga, porque ela é recém-instalada. Então eu configurava grid, mas por outros caminhos. Eu também tenho que aprender, inclusive, muitas coisas. Inclusive, ainda que não ache importante, eu acho legal aprender onde eu configuro o grid, por exemplo. Valeu, Marcelo. Não, desculpa, só estou falando para ajudar mesmo. Tá de boa. Então eu vou fazer do lado um desenho. Pô, Eduardo, como é que você começou esse desenho aqui? Eu vou fazer ao lado dele esse começo. Eu peguei o comando polilinha, cliquei em qualquer lugar da tela, e repare que o mouse está balançando e ele está solto. Pronto. Quando a gente aperta F8, só para lembrar, fica o quê? Fica travado em ortogonais. Movimentos ortogonais. Então, se eu ando com o mouse para a direita, para qualquer lugar da tela, mas desde que seja para a direita, ele vai entender que o valor que você digitar agora no teclado, você vai desenhar uma reta horizontal para o lado direito. Então, eu quero digitar 297. Digitei. Viram onde ele parou? Se eu digitar aqui, eu quero 100. Porque agora está na vertical. Já acompanharam? Quando eu dei 100, agora eu estou andando para a esquerda. Eu posso continuar para cima, eu posso ir para a direita. Eu quero andar para a esquerda. Qual o primeiro valor que eu botei? 297. Andando para a esquerda. E posso aqui fechar um retângulo. Tá? Então, para esse retângulo, eu estou apagando esse aqui, tá, gente? Para esse retângulo que eu fiz aqui, que é um A4 na vertical, vou repetir. Agora sim, efetivamente, eu vou repetir esse retângulo. Para a direita, 210. Movimentei meu mouse para falar para o AutoCAD que eu quero que o movimento seja vertical agora. Vertical, e desculpa a redundância, vertical para cima, porque eu posso ter o vertical para baixo, um vertical para cima com a altura do A4, 297. Agora eu vou andar para a esquerda, de novo 210. Existem duas opções para eu fechar. Simplesmente clicar, que é lógico que é rápido, ou se eu digitar a letra F de fechar. E antes dessa versão eu digitava a letra C e não acontecia nada, porque o C é de close, e close é a versão em inglês do AutoCAD, e eu fui sofrendo um bocado. Quero chamar a atenção para como eu fiz o retângulo de dentro. Existe aqui naquela sequência didática de ícones, né? Eu quero chamar a atenção para esse último íconezinho da direita inferior. Deslocamento. Cliquei sobre ele. O mouse, perto do mouse, existe um comando me pedindo para especificar a distância de deslocamento. Minha proposta de cunho pedagógico aqui seria: a gente, como professor de desenho, está entendendo que isso aqui é o limite de um papel A4 e que dentro dele eu quero desenhar uma margem de 0,5 centímetro, de 1 centímetro. E o AutoCAD trabalha com milímetros. E se eu disser que a distância é 10 e der Enter, ele automaticamente me pede: selecione o objeto que você deseja deslocar. No comando em inglês, para quem tem um AutoCAD em inglês, seria Offset. Então, se eu seleciono esse retângulo, agora é importante prestar atenção nisso. Se eu balanço o mouse para fora do retângulo, é um resultado. Se eu mexo o mouse para dentro do retângulo, é outro resultado, é claro. Mas, de qualquer maneira, seja um resultado ou outro, o retângulo que vai ser gerado terá 10 milímetros de diferença de um para o outro. Então, eu acho que isso é um comando rápido quando você quer fazer margem. Eu posso encerrar dando Enter, ou eu posso continuar. Vejam que maluquice. Se eu selecionar o que eu acabei de criar,
ele aceita. Se eu clicar para o lado de dentro, ele vai fazendo quantas vezes eu quiser esse offset. Eduardo, Begonha quer saber sobre as medidas. A Begonha está com uma pergunta. As medidas em milímetros estão em default? Pois não. Deixa eu voltar aqui, né? Sobre as medidas. Dudu, só quero saber se os milímetros estão no default ou a gente tem que programar para 100 milímetros. Não, o default do AutoCAD é milímetro, tá? Ótimo. Mas existem rotinas que eu nem me atrevo a mexer porque eu sou preguiçoso professor de desenho. Estou achando ótimo trabalhar tudo com milímetro, tá? Mas até porque é a medida oficial do desenho, é milímetro. A gente sempre trabalha com milímetro, desenho técnico e tudo mais. Sim, exatamente. Eu me sinto muito bem com milímetro, mas tem como modificar tudo isso, mudar para polegada. Na hora de você plotar o documento, ou seja, imprimir numa plotter, você quer plotar as bases de escala podem ir para polegadas, entendeu? Perfeito. Então, aqui só para mostrar o retângulo que você pode fazer tanto para fora como para dentro. Vou apagar, porque foi exatamente isso que eu dei. Eduardo, eu quero enxergar só o cabeçalho. Digita Z de zoom, dá Enter. E se você pedir J, que é janela, você dá um zoom window, não é isso? Então você vai arrastar o que você quer enxergar. Então, para todos, deve estar valorizado agora na sua tela o cabeçalho que eu montei ali, muito rapidamente. Lógico, o nosso cabeçalho é um pouco maior do que isso, mas é um cabeçalho curto e grosso. Quero chamar a atenção para algumas coisas. Tudo que está digitado aqui veio da opção texto. Você clica e eu peço que você brinque em casa digitando o que você deseja. Bom, quando você dá Enter na caixa de texto, ele simplesmente desce. Então, executa o comando. Para executar, se você clicar fora do que você está digitando, fora da caixa de texto, pronto, o comando foi executar. Fala, Marcelo. Sobre o padrão técnico, né, da BNT, que eu já vi umas plantas de AutoCAD, de arquitetura tal, que eles têm uma letra padrão. Não sei se eu estou falando besteira. Quando você diz a letra, a fonte dela? É a fonte, por exemplo, da norma. Então, qual seria, por exemplo, uma fonte de letra, ou que se usa assim na engenharia, arquitetura, ou mesmo que a gente trabalha, né? Da BNT, ou se tem algum padrão, ou... Sim. O padrão deve ter, né? Mas qual é o nome padrão? Porque a história da arquitetura, Marcelo, ela precede a tecnologia de software, né? Então, existia um padrão de letra correta que, no meu tempo, apesar de eu ter 32 anos, eu já usei uma coisa chamada normógrafo. Né? Então, você tinha uma letra padrão para tudo que se escrevia sobre um projeto de arquitetura. Mas então, é aquela letra bastão mais simples possível, que eu posso te dizer que a fonte Arial já resolve tudo isso. Então, se você deixar... Mas eu já vi umas plantas de AutoCAD com um tipo de uma fonte própria, que agora eu não estou lembrando qual é. É um tipo de fonte própria para projeto de AutoCAD, que agora eu esqueci, né? Mas deixa eu falar. Depois, se eu procurar saber Tá, beleza. Eu acho que é só uma questão de escolha. Posso estar enganado, mas existem até letras estilizadas com aquele manuscrito de vício de arquiteto, né? Que todo arquiteto tem um vício de ter uma letra cortadinha, e vocês sabem muito bem do que eu estou falando, né? Até nós, professores de desenho, temos alguns vícios com uma letra assim. Sim, tá? Sim. Quero chamar a atenção para algumas coisas aqui desse cabeçalho. Eu coloquei ali dentro, eu saí criando com polilinhas, tá? Eu quero encerrar falando sobre ela de novo, porque em algum lugar, eu não sei, eu vou dar um zoom exagerado.
Estão vendo aqui que a borda do meu papel eu não modifiquei a espessura, mas a linha da margem eu modifiquei a espessura? Eu acho que está suficiente para todos verem na tela, não está? Sim, Dudu, dá para ver. Então, você deve se perguntar assim, eu vou dar zoom. Dia anterior voltou para aquele zoom que eu estava, né? Então, vocês vão notar que eu posso ter ela grossinha aqui, mais espessa aqui, aqui eu não fiz, ali eu vou fazer lá embaixo, enfim. Eduardo, como é que você muda a espessura da linha? Quando você digita ou você usa o comando simplesmente linha, eu não recomendo, porque é aquilo que eu falei no início. Linha a gente supõe que é uma linha de construção. Mas agora, quando você quer editar, você com malandragem já clica sobre polilinha, tá? E você cria aquela sua polilinha. Pronto, eu criei uma retinha aqui. Se eu digitar na barra de comandos, edit, ele tem um monte de opções aqui de edição. Não sei se vocês conseguem ler. Editar P. Vou já clicar nisso para a gente não perder tempo. Editar P significa editar a polyline, a polilinha. Então, quando eu clico sobre ela, já vem algumas opções. E reparem que o mouse ficou travado, aquela cruzinha, e as opções estão aqui, ó. Em inglês seria width, que seria espessura, e em português não tem a opção espessura, mas existe a opção que ele entende como largura dessa polilinha. Então, agora, quando você digitar um valor no teclado, significa que você vai digitar em milímetros a espessura dessa linha. Eu vou digitar 2 milímetros. E quando eu der Enter, reparem o que eu vou dar ESC agora para sair do comando. Repare a grossura que significa 2 milímetros na sua tela. Eduardo, achei isso exagerado. É só digitar de novo, editar polyline, clicar sobre ela, voltar em largura e digitar. Não, eu quero a metade, eu quero 1 milímetro só. Aí eu dou ESC e saio. Editar polyline para professor de desenho e arquiteto é uma coisa corriqueira no trabalho, tá? A toda hora você vai fazer uma linha, editar a linha. Perdão, fazer uma polilinha e editar a polilinha. Fazer um arco, editar a espessura do arco. Tá bom? Isso foi a edição da polilinha. É uma das edições, tá, gente? É muita coisa o AutoCAD. Eu queria que nessa aula, nesses poucos encontros, eu servisse tão somente como aquele que provocou você aí em casa a explorar esses comandos. Não tem condição humana, nem semestral, de concluir tudo que o AutoCAD pode lhe oferecer. Não tem condição realmente, tá? Então, aqui, voltando para essa folha do AutoCAD, do projeto aqui para o Pedro II. Eu vou dar um zoom. P de total, vai visualizar toda a minha tela. Agora eu vou dar um outro zoom, não mais do cabeçalho. A tal questão que eu queria chamar a atenção e encerrar a aula de hoje agradecendo a todos. Não vai dar tempo. Oi. A Begonha está perguntando, a única construção que não edita é a linha? Exato, eu posso fazer uma simulação rápida aqui, tá, Begonha? Fica olhando. Na linha, se eu clico, eu desenho uma linha. Vou encerrar, pronto, essa linha. Se eu digitar, editar polilinha, você vai ver que não tem a opção editar linha. Mas eu aceitei essa opção, editar polilinha. É porque eu pretendo mexer, por exemplo, na espessura dela. Quando eu clico sobre a linha, ele automaticamente pergunta, deseja transformá-lo em uma? Porque ele sabe que isso não é uma linha editável. Mas ele te dá a opção, não, eu me enganei, realmente eu fiz essa linha, mas na verdade eu deveria ter feito ela como uma polilinha. Então, se você dá S de sim, que óbvio lá no inglês seria um Y, você concorda. Agora ela virou uma polilinha. Agora eu posso mexer na largura dela, dizendo que eu quero
5 milímetros de espessura para essa nova polilinha. Tá? Ela pode nascer linha, mas para editar você deve transformá-la numa polilinha. Você viu, Begonha? Beleza. E se for círculo, polígono, retângulo, eles são editáveis também? Então é editável. Deixa eu chamar a atenção, já que você tocou no assunto. Quando eu crio um círculo, eu quero mudar a espessura dele. Eu tomei essa surra, tá? Escreveu aqui perto da barra de comando, o objeto selecionado não é uma polilinha. Ele continua pedindo que seja uma polilinha. Na surra que eu tomei, sabe qual a solução que eu encontrei, gente? O círculo, ele entende só como uma linha de construção. Para eu mudar a espessura do círculo, eu usei a seguinte malandragem. Vocês me corrijam, quem sabe mais AutoCAD do que eu. Naquela abinha de linha, polilinha, ou seja, desenhar coisas, tem a palavrinha escrita desenhar. Quero chamar a atenção para esse símbolo de anel. Ele chama de anel e na versão inglesa é donut, que é aquela rosca. Quando você pede a opção de anel, ele pergunta diâmetro interno do anel. 20. Diâmetro externo do anel. 22. Agora, o que ele está pedindo? Local desse anel, específico centro. Quando eu clico, olha o que acontece na tela. Está vendo? Eu tenho um círculo com qual espessura? Não respondo ao outro, fica o dever de casa. É a diferença, óbvio, entre os diâmetros. Foi a malandragem que o Dudu arrumou para dar espessura ao círculo. E esse círculo aí não vai ter centro, vai? Sim. Eu posso fazer uma polilinha a partir dele. De qualquer lugar dele, do centro. Ah, tá. Eu posso me referir. É um anel. O que é um anel? É um círculo único cuja borda você programa informando os dois diâmetros. Existe um diâmetro interno e existe um diâmetro externo. Mas é uma entidade única. Olha, quando você clica, você pode deletar tudo, se quiser. Beleza? Agora eu vou lá para... Oi? Perdão. Fantástico, fantástico. Eu vou lá para a demonstração que fica como provocação. Ah, é verdade, o AutoCAD está muito chato, etc. Mas será que ele serve para alguma coisa? Eu queria chamar atenção para isso. Não sei se todos conseguem ler, mas eu vou ler para você. Primeira questão, 2,5 pontos. Construir o losango ABCD a partir do lado AB. Sabe-se que o ponto M, que ainda não existe, encontro das diagonais do polígono, pertence à reta S dada. É um problema de desenho de lugar geométrico. Ele é de uma categoria média para difícil, onde o aluno tem que fazer alguma coisa, mesmo estudando LG, mas é uma questão relativamente avançada, e eu queria saber se alguém já matou como é que se acha o ponto M. Elementar, meu caro Watson. Alimentar, cara Begonha. É para falar? Pode falar, por favor. É o arco capaz de 90. Excelente, professora. O arco capaz de 90 ou a mesma coisa? Circunferência. Círculo de diâmetro AB, certo? Porque se fosse ponto-chave, né? Seria o ponto M, a circunferência, o arco capaz e a reta S, né? E a própria reta S, perfeito. O segundo lugar de apoio seria a reta S, perfeito. Teriam duas respostas. Aí faz de conta que isso é um exercício de prova e você quer montar um gabarito. E faz de conta que toda a equipe do seu campus aprendeu AutoCAD e pode, portanto, compartilhar o arquivo. Mas eu chamo a atenção que nessa letrinha A do AutoCAD tem como exportar o que você fez em PDF. Pode ser uma outra discussão.
Vamos voltar para cá, senão a gente perde o foco. Essa é uma questão de prova que você está fazendo com a sua equipe. E se você precisa mandar um e-mail para a escola não tem o AutoCAD para baixar e imprimir. Mas quem sabe você salvando em PDF ou copiando da área de transferência e jogando para um Word da vida. Tá? Enfim, essa questão daqui, eu estou trazendo como exemplo de questão, mas também pode ser você montando uma apostila com etapas de construção. Eu vou agora aqui em propriedades da camada e tem algumas opções aqui. Vou fechar e falar rapidamente sobre isso. Na versão em inglês está escrito layers. Então você tem um controle dessas layers, dessas transparências. É aquilo que eu falei na outra aula. Você tem uma prova, você tem um gabarito e tem professor que coloca um papel vegetal em cima da prova original e desenha só o gabarito. Então essa dinâmica também acontece com os arquitetos, que ele tem a planta baixa como estrutura inicial e a partir dela ele vai fazer uma outra planta que é de instalação elétrica. Depois ele vai fazer uma outra planta com outro tipo de instalação. Né? Então ele precisa de sobreposições de layers, de camadas, para poder trabalhar. Uma layer pode ser travada, pode ser desligada, de modo a ser poupada. Então, na prática, o que acontece? Eu quero mostrar, tá, gente? Para provocar. Então, vendo um íconezinho vermelho aqui, na barrinha de cor, ao lado esquerdo dessa vermelha, tem uma lâmpada apagada. Da cor azul, tem outra lâmpada apagada. Então, significa dizer que cada linha dessa é uma layer, é uma camada que eu posso usar no meu desenho. Eu posso criar trocentas camadas clicando nesse íconezinho aqui. Nova camada. Muito bem. Então, repare, quando eu clicar aqui... Como se fosse papel vegetal, está colocando por cima, papel vegetal? Exatamente. Então, vocês podem se perguntar, por que não tem nada vermelho nem azul acontecendo nesse desenho? Porque eu, de propósito, eu desliguei a lâmpada. Então, eu vou ligar a lâmpada. Estão vendo na tela? Sim ou não? Aparece para vocês alguma coisa? Aparece, Dudu, aparece. Tá só o vermelho. Beleza. Vai aparecer. A lâmpada não está desligada. Lá na versão em inglês vai estar escrito on-off. É ligar ou desligar aquela layer. Quando eu clico no azul, aparece a segunda solução para o mesmo problema. Você pode deixar tudo vermelho. Não quero essa frescura com a segunda solução. É só clicar na coisa da cor e mudar para o vermelho. Não tem problema nenhum. Mas eu queria chamar a atenção para a diferença das cores, porque além de uma prova, você pode querer construir uma apostila com sequências e você cria um critério em que tudo que estiver em vermelho é o primeiro passo da construção. Tudo que estiver escrito, desenhado em verde é o segundo passo. Em amarelo, o terceiro passo, porque a gente tem professor que gosta de fazer, escrever para o aluno, montar uma apostila com etapas. Não é só para gabarito. E número de soluções também, né? Você destaca o número de soluções do problema. Exato. Perfeito. Nesse caso, o meu objetivo foi destacar que uma solução é diferente da outra. Aliás, o aspecto dos losangos, o aspecto é bem diferente de um para o outro. Enfim, para o aluno eu acho bem legal. Mas também tem gente que, dependendo da impressora que vai resolver o negócio, ela não tem o colorido, enfim. Você controla o que você quiser e mais alguma coisa mexendo com layer. Eu queria me comprometer de, na próxima aula, fazer um repeteco muito breve sobre isso. Se vai dar tempo, eu não sei. Ensinar as etapas da layers e colocar para perguntas. Primeiro, eu quero chamar a atenção para o seguinte. Só com linha, polilinha, círculo e arco, você faz muita coisa. Sobretudo se você conjugar as edições dessas entidades geométricas. Tá? Trocando em miúdo é você brincar. Cria e edita, linha, polilinha, círculo, arco, e vai fazendo muita coisa.
Na outra aula eu estou devendo algumas coisas desses ícones, como espelhar, que é um mirror, em versão em inglês já está escrito mirror, que é uma reflexão. Arredondar os cantos, ou chanfrar os cantos, mudar a escala, fazer um array, que aqui na versão em português se chama matriz. A matriz pode ser retangular ou polar, ela pode ser dada por um ângulo, etc. e tal. Estou falando muito e são 8:09, Sandra. Eu prefiro encerrar, porque senão fica muita informação, fica só me ouvindo e com pouca dinâmica de construção prática. Então, se eu der mais informação agora, Sandra, eu só acho que eu vou pesar a questão. Tá bom, gente? Eu preferia dar um stop aqui. Eduardo, eu acho que já foi um volume enorme de conhecimento, e até para a gente dormir, poder fazer a digestão mental e poder dormir, né? Depois de um dia cheio de tarefas, mas eu, assim, vejo que com o seu entusiasmo até mantém a gente aceso, né? Porque o que você passa para a gente com entusiasmo, com alegria, né? Com vontade de replicar o teu conhecimento, está nos mantendo acordados. Mas eu concordo com você de que realmente hoje já foram fortes emoções com você pelo primeiro. O cachorrinho. De uma fortes emoções, e só tenho a agradecer a todos nós. Mas antes de nós fazer uma abertura, temos que registrar a nossa foto. Sandra, posso dar um aviso ao coletivo? Poder pode, mas depois todo mundo tirando antes de encerrar, de sair, de ir embora, abrir as câmeras para a gente começar a dar as tesouradas aí para guardar na nossa ata. Isso, só para avisar para o pessoal que eu fui colocando o que deu, né? É que, assim, a velocidade das informações foram maiores do que a minha capacidade de colocar as coisas lá. A Paula arrasou ali, acrescentando, ela e eu trabalhando. A Paula foi sacando e complementava tudo que eu estava colocando.